Eu sou a Maíra e o motor desse projeto é uma pergunta simples: o que realmente nos move em uma profissão? A verdade é que eu ainda estou buscando o meu próprio propósito e essa busca me levou a iniciar esse podcast. Quero entender a fundo o que as pessoas fazem e principalmente o que as fez bater o martelo naquela carreira. Se você também está nessa jornada, aperte o play. Bora, por ter aceitado o convite. Não por isso. Eu estou aqui hoje com a Denise, Dedê? Dedê. Ela é arquiteta. Hoje a gente vai conversar então um pouco sobre sua vida profissional, como foi a escolha, o porquê, quais são as motivações e também o que você mais gostava de fazer, enfim. A gente vai bater um bate-papo sobre o seu trabalho. Tá certo. Como que você escolheu Olha, essa foi profissão? assim, não era a minha primeira opção. Eu era uma pessoa que pensava muito em psiquiatria. Uhum, Então, eu cheguei a prestar para medicina 2 vezes, não entrei, uhum, e daí caiu uma real na minha cabeça, né? Comecei a pensar um pouco mais e vi que eu não ia ser uma pessoa que ia querer estudar a fundo a vida inteira, que seria a coisa do médico, né? sim, O médico, o bom médico não para, né? uhum, Ele tem que estar o tempo todo se reciclando. É uma bobagem minha, né? Porque qualquer uhum, profissão hoje em dia é isso. Mas, sim, enfim, o que eu queria da medicina era a psiquiatria. Mas daí não entrei 2 vezes e caiu a ficha que não era isso que eu queria, na verdade. Porque eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de desenhar, sempre gostei muito da criatividade. uhum, Daí eu falei, vou tentar arquitetura, que eu acho que é mais a minha cara, uhum. né? Você tinha algum arquiteto na família? Tinha alguma Não, referência? nenhum, não. Era pura criatividade, Tá. era isso que eu queria. Mas era algo que, por exemplo, você já admirava. Você saía pela cidade, Não, também não? também não, também Gostava de não. ver, tipo, andar no centro. A gente está em São Paulo, então o centro antigo ainda Eu permanece, né? sempre admirei, sempre gostei. E para mim era de fato a criatividade, sabe? De você Uhum, mexer com espaço, uhum, você poder bolar espaços, né? Pegar aquele espaço que não é nada e começar a transformar ele em coisas, né? uhum. Então, eu não estou falando só na unidade, na casa, mas transformar em espaços de usos, né? De uso comum. Eu no início, Existe o termo arquitetura urbana, por exemplo, eu estou falando de urbanismo, sim, é um campo dentro da arquitetura. sim. Por quê? Porque você pensa na cidade. Tá. Esse que é o urbanismo. Quando você pensa na cidade como um todo. Uhum, Então, não é só o edifício, né? É a implantação do edifício no terreno. uhum. Você tem as ruas, você tem os serviços públicos. Esse é o urbano, é você pensar no urbano, é isso, né? É a edificação e todos os espaços que envolvem a edificação. Sim. Daí foi assim, eu fiz, daí quando eu prestei arquitetura, eu passei em todos os lugares que eu prestei, passei muito bem em todos. Eu tinha um bom preparo, né, Uhum. também, tinha feito cursinho, 2 anos de estudo para tentar medicina, mas a arquitetura, quando eu prestei, era tão exigente quanto medicina. Tá. Eu entrei na FAO, né, Uhum. FAO USP, e não era fácil. Foi uma coisa muito gostosa para mim, eu adorei meu curso, curti Uhum. meu curso, Uhum. entendeu? E sempre fui um pouco mais da área de projeto do que de planejamento. Trabalhei em construtora, trabalhei em alguns lugares assim com projeto, e daí no final acabei indo para a área do público, área pública. Uhum. Trabalhei no final 25 anos na Secretaria da Habitação e daí me dediquei à implantação do edifício no terreno, ou seja, Hum. eu mexia com loteamentos, condomínios, que é o desenvolvimento urbano, né? Tá. Dentro da cidade de São Paulo. Ou Não em no todo o estado. estado de São Paulo. Então, eu já não projetava,
eu analisava processos de loteamento. Tá. Dos três, né, todos os municípios paulistas, era bastante coisa. Sim. E então você estuda a implantação no terreno. Tá. Que daí é legal, porque você pensa não só na edificação, isso era muito pouco, mas era a implantação em si. Então, é o urbanismo, é a terraplenagem, é a drenagem, entendeu? E toda a documentação referente a isso. Tá. Porque eu não consigo. Para mim, São Paulo cresceu sem planejamento. Sim, desordenadamente. E aí eu não consigo ver isso fora. Eu entendo que também foi dessa maneira, mas não necessariamente. Então, Não, as cidades começaram lá, o seu núcleo começou a se expandir e o regramento de implantação de loteamento veio depois, né? É uma coisa vamos dizer assim, uma coisa mais recente, entendeu? Tanto que eu, na Secretaria da Habitação, eu tinha mais alguns companheiros do Estado para analisar um processo. Então, fazia parte, eu trabalhava para o GRAPROAB, na Secretaria da Habitação tinha assento no GRAPROAB, que é Grupo de Aprovação Habitacional. Na secretaria, a gente também via um pouco de industrial e de regularização. No GRAPROAB era só coisa nova, mas tinha lá, no início, tinha até as elétricas, depois elas saíram, porque foram todas privatizadas. Então, tinha a Sabesp, né, que é a água, tinha esgoto, que é o DAE, tinha o meio ambiente, com a CETESB, e tinha a Emplasa, que via também toda essa história da urbanização. A Emplasa não via todos os municípios, não participava de tudo, mas o resto realmente a gente participava de todos os municípios paulistas. Nossa, muita coisa. Bastante coisa. Bastante coisa, poucos funcionários. Chegou uma época que nós éramos em 3 técnicos, que daí eu vou falar em técnico, né? Nós éramos os técnicos que analisavam os processos, era muito puxado. Era uma coisa de bastante dedicação, porque a gente tinha muito trabalho. Isso a gente está falando de uma época também sem computador, sem automatização, era tudo... Sim, exatamente. A gente recebia as pastas com a cópia da documentação e as plantas em papel. Né? Hoje em dia é meio impensável, né? Não, hoje em dia é impensável, tanto que hoje em dia o pessoal analisa no computador. Sim. Mas eu era uma pessoa resistente a isso, porque você, quando abre a planta, você tem uma visão geral. E no computador você tem que ficar puxando a planta para ver um pedaço aqui, um pedaço ali. E eu era das mais resistentes a que se visse no computador. Eu gosto do papel. Assim como eu gosto de livro do papel. Sim. E... Então a gente está falando, mas a gente está falando de espaços públicos, privado, vocês também... O que acontece? Com loteamento, você tem o privado, né, que são casas, ou são prédios. Ou pode virar um condomínio, enfim, mas não, o condomínio também é uma espécie de implantação. Mas você tem, no loteamento, você tem espaços públicos. No loteamento, você tem doação de áreas públicas. As ruas são públicas, você tem uma área institucional que você tem que dar para o município, onde ele vai implantar o que for necessário naquele loteamento, naquela região, que seja uma escola, que seja um pronto-socorro, que seja um centro cultural, isso é numa escala muito menor, né? Mas, enfim, é uma área pública, entendeu? E você também tem a porcentagem de áreas verdes, tá? As áreas verdes são as áreas que quem vai analisar e aceitar ou não é o meio ambiente, que analisa isso, são as porções que você tem que preservar em cada loteamento, e você tem as áreas de lazer. Eu sempre briguei muito pelas áreas públicas, os municípios não eram muito a favor, eles queriam não ter, porque são eles que vão administrar,
vão receber e vão ter que administrar, né? Mas são necessários. Sim. Às vezes encara mais como custo, não vê como investimento, né? Sim. Inclusive, tem até alguns municípios paulistas que nem a área verde eles aceitam total, eles acabam deixando para o loteador, o que é uma grande sacanagem, porque o cara loteia, vende tudo e fica com um resquício de área no nome dele, que são algumas áreas verdes, por exemplo, área de preservação permanente ao longo dos rios, dos córregos. É meio uma loucura, um assunto bastante discutível. Mas essa responsabilidade não passa para quem comprou o lote, por exemplo. Não para quem comprou o lote, para o loteador. Tá. Não sei como está hoje. Eu hoje estou aposentada, né? Já faz 4 anos que eu estou longe e as coisas mudam bastante, né? Lógico, tudo que a gente fazia era em cima de lei, tá? Então você tem leis para isso. Não, a lei municipal não interessa para a gente. A gente aplicava uma lei federal. Tá. Que se sobrepõe a tudo, que também era uma briga com os municípios, porque eles não entendiam isso. Você tinha que lidar com o público, muitas vezes, cabeça dura, né? Sim. Mas é isso. Mas então, por exemplo, toda a parte de, como você comentou, de esgoto, tal, de saneamento, ia para vocês ou não? Não é que vinha para a gente analisava. Tá. Entendeu? No final, a gente fazia o regramento dessas áreas. No final vai para o município. Então, assim, tem vários municípios que era Sabesp, tinha outros que não. Mas a gente analisava tudo na implantação do loteamento ou do condomínio. Estava dentro das... A gente tinha que aprovar essa implantação. Então, tinha que estar tudo resolvido para obter aprovação estadual. Então, por exemplo, se eu estou falando agora, mudando um pouquinho o cenário, mas eu estou falando de uma área que foi primariamente industrial dentro de uma cidade e depois de um tempo a indústria se mudou para fora da cidade e aí aquela área vai se tornar residência. Sim, eles podem ter interesse em transformar aquilo numa área residencial. Daí entra muito o meio ambiente com a CETESB para ver que tipo de indústria que tinha, se era possível. Mas isso quem manda esse projeto para você depende de quem é o dono da área, então. São áreas privadas. As áreas municipais normalmente vão para fazer os loteamentos de cunho público, vamos dizer assim, por exemplo, CDHU, entendeu? Que daí é uma outra história. O município tem lá até uma área reservada, então ele oferta para CDHU fazer uma implantação de moradia popular naquele local. Entendi. São áreas privadas. Então, para você ter noção, você recebia tanto loteamentos com 150 mil metros quadrados, como áreas com 1,5 milhão de metros quadrados, que eram as grandes fazendas. Isso é muito comum. São Paulo vem sendo loteado, os municípios vêm sendo loteados dessa maneira. E uma coisa que eu não gostava, que eu era... Não adiantava ser resistente, porque o privado ele faz o que ele bem entender com a sua propriedade. Sim. Mas eu não gostava que muitos municípios tinham muito condomínio. Então, era um condomínio ligado ao outro, colado ao outro, e você começa a ter uma porção do município onde você não atravessa. Entendeu? Porque no condomínio você não entra, as ruas não são públicas. Esse era um problema que eu enxergava bastante grande. Tá. E o que mais você, por exemplo... Então, isso foram 25 anos, né, da sua história. Exatamente. Meus últimos 25 anos como trabalhadora. Sim. E você... O que mais te encantava trabalhadora da área de arquitetura. Sim, né? então, o que mais te encantava na área? Assim? Vamos dizer, quais os maiores desafios e o que mais te encantava? Olha, eu gostava das coisas que realmente me desafiavam. Por exemplo, pegar terrenos difíceis
e ficar brigando com o município, se eram coisas públicas, se eram coisas, ou se era um terreno privado, óbvio, entendeu? Terrenos difíceis, onde você tem que brigar pela drenagem. Por exemplo, não tem loteamento que resista a uma má drenagem. A gente vê hoje em dia aqui o que acontece em São Paulo, muitas áreas que inundam. Sim. Isso tudo você tem que ver. Se você está fazendo um loteamento com 1,5 milhão de metros quadrados, aqui isso tudo tem que estar resolvido. Quando você pensa num loteamento grande como esse, você sabe, eles têm maior poder, né? Então, eles contratam grandes escritórios, pessoal de gabarito para resolver todas essas questões, estão melhor resolvidas. Quando você pega loteamentos pequenos, essas coisas não estão resolvidas. E muitas vezes o município também não entende esse papel do Estado. Então, achava que a secretaria era muito exigente, mas não, gente, tem que resolver. Sabe assim, para a pessoa que tem menos condição e vai lá comprar o seu lote, né, teu lote pequeno, tal, isso tudo tem mais que estar resolvido ainda. Por exemplo, terraplenagem, né? Você ter tudo isso resolvido, ruas que você consiga ter uma declividade, que você consiga transpor a rua, entendeu? Sim. São coisas que você se preocupa. Você não pode ter um lugar que as pessoas tenham uma declividade muito grande, Sim. porque mesmo para elas implantarem a casa no terreno, também vai ser difícil. Sim. E você não pode esperar que uma pessoa com menos condições tenha condições de contratar um projeto específico de terraplenagem para o lotezinho dela, bem simples, com seus 150 Sim. metros quadrados. O que eu acho um absurdo, por exemplo, na cidade de São Paulo, são ladeiras que têm degraus. Não, elas não têm degraus. O que acontece, você tem áreas muito íngremes e você tem que resolver. Mas como um cadeirante essas coisas antigas você não tem muito jeito. Quando eu estou analisando um loteamento novo a ser implantado, daí eu entro com a minha exigência, que ele tem uma declividade máxima. Então, eles têm que resolver. É isso que eu estou falando para você. Isso, para mim, é desafiador. Então, é a hora que você começa a exigir do loteador que ele adeque da melhor maneira as condições desse loteamento para as pessoas habitarem. Entendeu? Você tem algum caso que você lembra que foi um maior desafio assim da sua carreira? 1, 2, enfim. Olha, eu não lembro assim o maior desafio, mas eu lembro, por exemplo, agora já não lembro mais o município, mas o terreno era tão ruim, tão ruim, que eu exigi do loteador que ele me trouxesse a implantação da casinha no lote para cada lote de uma determinada porção da rua, de tão íngreme que era o terreno. Então, eles brigavam comigo, falavam, não, você não pode exigir isso. Eu falava, eu posso, porque eu tenho a responsabilidade da terraplenagem. Como é que um coitado vai fazer uma implantação nesse teu terreno tão difícil? Então, você vai me trazer lote a lote como deverá ser feita a implantação. Mas isso a gente está falando de pessoas que seguem um caminho legal, né? Porque a gente sabe também que tem muita ocupação e essas tragédias, às vezes, que a gente vê são... Porque o que acontece? Hoje em dia já menos, mas tem muita sacanagem, né? Tem muita gente que pegava áreas públicas, né? Que estavam lá ao Deus dará, vamos dizer assim, e loteavam, escondido, loteavam sem aprovar o loteamento nas vias legais. Faz um loteamento qualquer lá e vende esses lotes. Sim. Entendeu? Acontecia muito isso. Na Secretaria da Habitação, a gente recebia muitos processos do Ministério Público, que eram loteamentos feitos à revelia e que os coitados compravam e nem era legal, nem tinha sido aprovado, nada disso. Acho que hoje em dia diminuiu bastante esses casos. Mas a gente vê ainda, né? Infelizmente. Infelizmente.
Inclusive essas inundações que teve recentemente, falaram muito do Jardim Pantanal, etc. Olha, Jardim Pantanal fez parte da minha vida na Secretaria da Habitação, sim. Logo que eu entrei, em 75, eu não era da grupo de licenciamento e parcelamento do solo, mas era do grupo de operações e processos alternativos, que foi a minha primeira área de atuação na secretaria. Uhum. E em 75, Covas fez uma reunião com as várias secretarias, porque teve uma grande inundação no Jardim Pantanal. Tá. E o que é o Jardim Pantanal? É uma área da várzea do rio. Ou seja, o rio, em certa época, ele expande na sua várzea. Sim. Não tem como, isso é natural, né? Mas as pessoas, pelas suas dificuldades financeiras, iam para lá e ocupavam a várzea do rio. Daí, o que elas fazem? Elas vão lá, elas começam a aterrar, achando que é a solução. Não, não adianta aterrar, porque a várzea é várzea e o rio vai expandir. E daí eu fui chamada em algumas reuniões com o Mário Covas, que era uma graça de pessoa, e para a gente tirar um pouco do pessoal que estava lá na beira do rio. E foram grandes trabalhos. Agora, você vê, não era nenhum loteamento legal, nunca foi aprovado, não era um loteamento aprovado pelo GRAPROAB. As pessoas foram lá e ocuparam. Sim. Entendeu? Por isso que tem esses dramas. E daí nós participamos, né? Estou falando eu como Secretaria da Habitação e outros órgãos do governo, fizemos um trabalho lá de retirada de um pessoal e a gente fez isso nos mapas e fazia reunião com a população. No final nós fomos e com os braços a gente dirigia daqui para cá com os braços, né? Daqui para cá vocês vão ser cadastrados para retirada. Mas é um problema enorme, porque você retira para levar para um local que é provisório, para depois um dia ter uma casa. É um a gente sabe, enorme, né, que cada governo também vai chutando um pouco. Exatamente. Né? Daí você tira e eles voltam. Ou novos ocupam. E a gente tirava uma área lá, mandava passar o trator em cima das casinhas. 2 dias depois já tinham casas novas levantadas. Eles conseguem levantar uma casa numa noite, né? Com os materiais precários, mas é assim que funciona. Hoje menos, né? Sim. Mas ainda existe. O buraco é mais embaixo, né? Sim, mas nunca foram coisas legais. Sim. Todas ilegais, todas eles se apropriam dessas áreas, né? Você vê, né, como a gente vê nessas encostas, né, que você fala, pô, como é que pode? Acaba despencando tudo, é um problema enorme, mas são áreas ocupadas que não são legais, né? Sim. E daí a gente vai entrar numa discussão econômica aqui, né? Ou seja, o povo não tem grana e vai ocupar aquilo que não deveria ocupar. E não tem fiscalização, de fato, por parte da prefeitura. Eu acho que isso talvez seja, tirando, né, tudo isso que a gente está falando, mas isso é uma questão muito, muito latente também, no sentido de já ocupou, então vamos fazer de alguma forma que seja menos inseguro, talvez. Então, não sei se já dá, porque com as construções. É possível até você fazer um urbanismo, como você faz até em favela. Eu nunca concordei muito, porque eu sou uma pessoa preocupada com a dimensão de uma rua. Se você vai urbanizar uma favela, você tem largura de 2 metros entre as casas da favela. 2 metros não passa carro. E quando você pensa no loteamento, você tem que pensar que tem que passar bombeiro, tem que passar ambulância e tem que passar quem vai recolher o lixo. Por isso que eu falo que tudo é preocupante. Você tem que ter uma largura mínima que você possa ter esses serviços públicos funcionando. Sim. E outra, quando eu falo em terraplenagem, como você acabou de perguntar, né, da declividade,
Se você não tiver uma declividade aceitável, como é que um caminhão de lixo vai subir de ré uma rua que é muito íngreme, que é o que acaba acontecendo quando você urbaniza as favelas. Então, é um trabalho muito difícil. Uhum, Ele uhum, existe, mas é bastante difícil. sim. Mas você acredita que a arquitetura pode resolver problemas sociais? Ah, sim, sim. Tem várias soluções. Hum, O que você tem que ter é a vontade do governante, né, uhum, de fazer isso e reservar dinheiro para isso, porque custa, sim, né? sim. Então, você tem que unir isso, você tem que ter uma reserva de dinheiro, né? A habitação contava, se não me engano, era 7% do orçamento anual dirigido para habitação, mas eles foram diminuindo, 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 eu não sei quanto está hoje, Tá. entendeu? Por isso você fala, pô, faz casa e não diminui o déficit. Não, não vai diminuir o déficit, porque nunca vai ser É, suficiente, entendi. entendeu? É aquela história, né? O olhar, Uhum, tá? Você tem várias áreas da arquitetura, né? A área mais simples é o projeto, né? Aquele que você vai fazer na tua casa, mas você tem que ter o olhar. Você conseguir pensar no espaço. E o espaço não é para você, uhum, é para o outro. uhum, Então você tem que aprender a se pôr no lugar do outro. sim. Quando você pensa numa casa, quando você pensa numa loja, Uhum, quando você pensa num hospital, numa escola, uhum, você sempre tem que pensar em quem vai habitar aquele espaço sim, e torná-lo agradável e habitável. sim. Então, você tem realmente que ter um olhar dirigido para as coisas. E acho que tem que ser na base do diálogo, né? Sempre conversar com a população, seja com o dono da propriedade Sim, privada, seja exatamente. com o público. E na sua gestão, vocês já tentavam trazer, por exemplo, novos materiais, mais Ah, tecnológicos? então, Maíra, foi o que eu te contei. A minha primeira área na Secretaria da Habitação foram os processos alternativos, foram Ah, processos tá. alternativos de construção. Foi um tempo bem legal, eu tive bastante contato com a Politécnica, Uhum, né? Tinha um pessoal bacana lá da Politécnica, com quem eu conversava sobre novos materiais, novos elementos e formas construtivas, e também com alguns empreiteiros, não, com alguns donos de, de, de fábricas de entendi. elementos estruturais. Foi bem Tá. bacana essa época, era uma coisa bem mais fácil, mais difícil de implementar, porque Hum, a Secretaria da Habitação ela não tinha esse olhar. hum. No Eu sentido de aprendi, eu só ver aprendi, custo? não, eu aprendi que lá a gente não mexia com a construção. Tá, Então, era uma área que eu podia arregimentar muita informação, mas eu não tinha onde aplicar. entendi. Que foi diferente quando eu fui para o GLPS, que é o Grupo de Licenciamento e Parcelamento do Solo. Lá Tá. realmente você tem uma atividade onde você consegue administrar o teu conhecimento com a implantação. Tá. Você vê, você coloca em prática, vamos dizer. Você vê Exatamente, a coisa. exatamente. Tá. E era difícil às vezes, porque as pessoas vinham discutir comigo e eu falava, eu não estou aqui para discutir, eu tô aplicando lei. Uhum, E contra a lei você não pode. uhum. E na sua época já se falava sobre sustentabilidade, inovação? Sim, Sim. sim, um Tá ligado pouco. Porque eu agora. falava nessa minha primeira atuação na Secretaria da Habitação, já se pensava isso. Tá. Mas era de pouca atuação dentro do governo do Estado de São Paulo. Isso ficava realmente a cargo da CDHU. Então, a secretaria não conseguia
implantar as novas ideias. Entendi. O que você entende que vai ser o futuro da arquitetura? A arquitetura é sempre presente. A arquitetura é sempre presente. Eu não sei, me assusta um pouco. Porque a gente entende, não sei, para mim São Paulo não tem mais onde crescer, talvez até tem, porque está rodeado de outros municípios, né? Está tendo uma conurbação. Eu não sei se é uma ideia errada. Não. São Paulo tem onde crescer e assim, quais são os limites de São Paulo? São os outros municípios. Uhum. Se hoje você pega, antigamente você pegava uma estrada para ir para Campinas, para Jundiaí, vamos dizer, porque é mais perto, você pegava a estrada, então você olhava para suas laterais, eram aqueles vazios, né? Que você via fazendas, etc. e tal. Hoje, você pega essa estrada e você vê construção o tempo todo. Fábricas, são loteamentos, entendeu? Então, está tendo uma conurbação. O limite de São Paulo são os outros municípios. Então, acho que a gente não pode pensar... barreiras geográficas. Sim, né? Que sim. Mas nós aqui que olhamos para a Serra da Cantareira, nos 10 anos que nós moramos aqui, a gente vê que o que se avançou na Serra da Cantareira com a habitação é absurdo. Sim. Então, não há limites. Sim. Acho que talvez, então, crescer não seja a palavra, mas... Não. Existe muita coisa a se melhorar, né? Muita coisa, entendeu? E é justamente o que a gente está falando. Você tem novos conceitos. Antigamente, os empreendimentos da CDHU eram longe do centro de São Paulo, né? Fazer aquelas vilas enormes, entendeu? Um monte de prédio e longe de tudo, né? Sem comércio, sem nada, uma dificuldade. Hoje já se pensa não é implantação, mas em você se apropriar dos imóveis que tem aqui no centro. Sim. Para as famílias, né? Então, de prédios e hotéis que ficaram aí abandonados, o modo de falar, né? Porque eles têm proprietários, mas que foram negociados de alguma maneira com o Estado, então eles fazem um refit e acabam fazendo habitações. Acho que teve um recentemente, que o prédio já tinha sido invadido há muitos anos, as famílias moravam lá precariamente, e aí a prefeitura parece que retomou, refez, fez apartamentos, refez. Na verdade, saiu mais caro eu refazer toda essa reforma do que eu subir um prédio novo, por exemplo. A reforma custa. Sim. Ela é necessária, mas ela custa. Mas o prédio parado também custa, né? Exatamente, mas se você tem um prédio que já tem lá toda a infraestrutura implantada, né? Esse custo é relativo, porque na hora que você pensa em fazer um loteamento habitacional popular longe do centro, você tem que levar tudo para lá. Sim. Você tem que levar a água, a eletricidade, o esgoto, isso tudo custa. Sim. Saúde, né? Tudo. Entendeu? Exatamente. Você é um conceito antigo, tanto que você vê que agora eles fazem coisas menores. Eu lembro que você tinha comentado algo sobre parcelamento do solo. O que quer dizer isso? Parcelamento do solo é o seguinte: você pega um terreno, na verdade não é um terreno, é uma gleba, tá? Onde você vai subdividir em algumas áreas, que são áreas públicas e áreas privadas, né? Que são os lotes. Nas áreas públicas, você tem uma porcentagem para doar para o público, que são as ruas, tem uma área institucional, que é onde você vai poder construir uma escola, uma creche, um centro. Esses loteamentos, só para a gente ter uma noção, é um bairro, por exemplo, é um quarteirão, é um grupo, só para a gente ter uma ideia espacial, assim. Que tamanho que eu estou falando? Tá, não, o loteamento você vai ter áreas maiores, entendeu?
Não chega a ser um bairro, mas assim, só para você ter uma dimensão, vai, um loteamento bem pequeno, você teria umas 10 quadras, Ah, tá. tá? Tá, já deu para Só para você ter entender. uma Sim, sim, noção. é. Mas você subdivide as áreas dos lotes, né? Que é a área privada, como eu já falei, e daí você tem as áreas públicas que você doa para o Ok. município, Uhum. entendeu? Que era o que eu estava falando. Então, você tem as ruas, você tem a área institucional e você tem um sistema de lazer, Uma tá? praça, um parque entra como área Sim, pública. é uma área pública no loteamento, Sim. tá? No sistema de lazer, você pode pensar em uma área para ter uma quadra de futebol, uma quadrinha de vôlei, qualquer coisa assim, né? Porque você é obrigado a doar também uma parte de área verde Uhum. em todos os Ah, tá. loteamentos, tá? Então, e essa área verde, em alguns municípios, acaba ficando para o loteador, ele que tem que cuidar e o resto, mas a maioria dos municípios vai para o município Uhum. mesmo, é ele que cuida futuramente. Mas quem poderia ser o loteador? Ah, um empreendedor, né? O que acontece aqui no nosso interior? São pessoas que tinham fazendas, já não Ah, querem então ele era o mais. dono privado. Sim, Ah, tá bom. sim. Você tem algumas coisas públicas que, por exemplo, a CDHU, ela Uhum. faz Uhum. empreendimentos habitacionais, Sim. entendeu? E daí é o público, né? É a área pública. Mesmo o município também tem alguma coisa. É que já São Paulo já não tem tanta área para você fazer loteamento. Sim. Então, aonde você vai encontrar? Você vai encontrar isso mais no interior, entendeu? Uhum. É, porque pensando aqui, a cidade de São Paulo, o mapa parece mais ou menos uma cruz, né? Bem mais ou menos, assim. Tá. É... Não acho que é 100% urbana, mas a maior parte já... Hoje já é de moradia, né? Assim, já é construída, quero dizer. Sim. Eu não tenho ideia. Tem área realmente dentro da cidade Não. de São Paulo que eu talvez nunca tenha ido. Dentro da cidade de São Mas, Paulo, você pode falar que ele está totalmente é, construído, né? entendeu? Então, quando agora você vê que os empreendimentos da CDHU e do município, eles pensam muito em fazer algumas coisas menores, porque não tem área, né? E até revitalizar alguns prédios, né? Algumas Uhum. áreas, né? No centro eles pensam, então eles acabam fazendo um aproveitamento dos edifícios que já foram hotéis tal para fazer para moradia popular, Ok. porque São Paulo realmente loteamento em São Paulo não existe mais, É. entendeu? Existe condomínios de prédios, né? Uhum. Tem alguns até que são bem grandes, né? Com 10 Sim. torres, É um bairro entendeu? praticamente, quase, né? Bairro É. não, mas é uma. É. Mas já está virando uma raridade. Para São Paulo é raridade. É. Entendi. E E você tem um pouco mais de experiência de vida do que eu, vamos colocar assim. um Você pouquinho. viu muito diferente essa cidade do que eu Ah, conheço, né? sim, sim. Não, olha, você vê, Eu já vejo mudanças, eu imagino quem está aqui há mais tempo. sim, e como outro dia, conversando com uma arquiteta, com uma colega, a gente estudou juntas na FAO, e ela comentou que fazia tempo que ela não ia para a Vila Madalena e ela ficou horrorizada com o número de prédios que Uhum. subiram e que estão subindo, que é um exemplo, né? Isso está se repetindo aqui na Pompeia, aqui em Perdizes, aqui na Barra Funda, está mudando o cenário urbano, entendeu? E daí até fiz a crítica que eu faço mesmo, eu estou horrorizada com esses novos prédios, porque eu sou de uma geração que os prédios tinham que ter um recuo grande
né, em relação à calçada, você tinha... Isso tudo eram leis municipais que você tinha que obedecer, tá? Então mesmo desde o portão até o prédio eu precisava ter um recuo. Sim, por isso você tem jardins belos, sabe? Belas áreas. Então, você andava pela rua, você tinha, se eram prédios, você tinha essa questão, né? Que você vê o jardim, era Você já não está na agradável. calçada, olha para cima já aquele paredão, né? Exatamente. O que eles estão fazendo agora, pelas leis municipais, eles fazem um aproveitamento, então eles constroem junto Toda à a área. calçada, né? Toda a área que eles têm, eles vão... É construída, então eles estão fazendo comércio embaixo e para poder subir um pouco mais o prédio, para ganhar altura, depende do local que está, então eles fazem um misto de apartamentos maiores e menores, mas assim, perdeu aquela beleza que tinha. Para mim, eu não gosto, eu acho feio. E daí até comentamos, ela falou, nossa, mas os arquitetos agora não veem o que estão fazendo. Daí ainda falei, é a lei da a grana, né? Então o município aceita, ele mudou, né, suas diretrizes e infelizmente, né, porque a rua fica feia. Não é mais agradável passear. E as poucas casas que restam com esses prédios, elas mal pegam sol, entendeu? Tá muito feio. Mesmo a gente andando na rua, tá muito, muito horrível, porque você não tem mais sol. Sim. Sabe? Só que calor você tem, né? Isso que é o pior, porque até pela altura do prédio não bate tanto vento, segura o vento. Eu não tenho sol, ou eu tenho... Ai, não sei. Não. Eu acho que isso está contribuindo também não sei, que nem você comentou, né? Não é tão mais agradável você Sim, sair você na rua a passear. pé. Você podia passear no bairro, você ia passear. Então você via, né, onde eram os prédios, você tinha aqueles jardins, né, que eram jardins bonitos, né, de repente com uma árvore, inclusive. Né, era bem legal. Mas agora já está mudando você falando, essa acho que característica. fica um pouco datado, né? No sentido de é um prédio mais velho ou não, acho que por causa do recuo até. Sim, não, você percebe, entendeu? Eu acho que eu nunca tinha Essas parado para pensar construções isso. novas estão muito feias, muito feias, entendeu? Mas era por uma questão de beleza ou era uma questão de segurança? Um pouco dos dois. Não segurança. Você tinha realmente que respeitar esses recuos, inclusive porque você pensava nessa situação de, de sol, entendeu? E a vegetação, você era obrigada a ter aquilo com plantas, então era mais agradável, entendeu? Você dificilmente você encontraria um prédio onde ele tivesse todo com o piso impermeável. A maioria dos prédios é com a situação de ter jardim antigos, né? Não, e fora que também não é tão claustrofóbico, né? Exato. Você entendeu? Porque você vê aqui eu tenho um privilégio, né? Que eu tenho uma vista maravilhosa. E até isso que a gente estava comentando. Eu olho aqui para a área norte, né? Para o lado norte, e eu vejo que as construções estão subindo a serra. Quando eu vim morar aqui, era diferente. Entendeu? Aquele lado que deve ser Brasilândia, por aí, você vê que eles estão subindo a serra assim, de uma maneira absurda. É o que eu falo, é a falta de espaço. Né? E não é uma área reserva ali. Não dá para saber, né?
Sim, tem algum. O problema é esse, né? Tem áreas que você Não é não subir um pode. prédio no bairro X, o problema é talvez entender se aquela área poderia estar subindo o prédio, né? Não, não é nem prédio, não poderia. Muita área que acaba fazendo são os loteamentos clandestinos. Hum. Então, os caras vão lá, desmatam, entendeu? E fazem os lotinhos e vendem para os coitados loteamentos que não foram aprovados pelo Estado. São absurdos, entendeu? E daí você começa a ver subindo como é muito falha a fiscalização. Daí você vê, de repente, da noite para o dia, você tem várias casinhas lá construídas, sabe? Daí para você tirar é Mas por que é tão difícil. falho assim? É falta de pessoal? Não querem? Também, eu acho que é pouca gente. Porque, por exemplo, você vê nos Estados Unidos, Canadá, mesmo você sendo dono daquela área da sua casa, por exemplo, eu quero construir uma piscina, eu preciso pedir autorização. Aqui você deveria também, Então, porque aqui é a área construída. Você vai pagar por aquilo, inclusive. eu quero Entendeu? subir um andar. Nossa, eu tenho que passar por um Não, baita processo não, e tal. aqui também. Só que o que acontece aqui? O pessoal sobe, que eu acho isso horrível na prefeitura. O pessoal sobe, faz tudo escondido, né? Embora seja na cara, mas não vai lá, não aprova nada. E de tempos em tempos a prefeitura entra com a. Como é o nome? Com a. Ai, falhou o termo agora. Eles acabam aprovando o que não seria aprovado. Ai, perdi o termo agora. Desculpa. Não, tudo bem. Se você lembrar, depois a gente coloca aqui. Mas isso não é seguro, né? Não, lógico que não. Inclusive, o pessoal aproveita muito para fazer isso. Aqui em São Paulo é muito difícil. Você vê, você tem casas que estão em processo de tombamento. Ah, é terrível. O pessoal vai lá, E destrói a casa. destrói da noite para o dia, entendeu? O Brasil não tem esse amor que a gente vê em outros lugares, né, pelo que existe, né? Uhum. Ele vai lá, ele acha que tem que derrubar e fazer novo, sabe? Eles não dão valor histórico ao urbano, né? As construções têm coisas maravilhosas, mas é isso. Primeiro que a pessoa que tem uma casa nessa condição, ela não tem um incentivo para ela estar fazendo a manutenção, é caro, entendeu? Daí entra nesse processo de tombamento, que às vezes é muito demorado. Anos e anos, né? Então a gente acaba perdendo muita coisa bonita em função disso. É bem triste. É. Alguns lugares têm parceria, né? Público-privada, tal, mas a gente não vê isso com talvez a eficiência e Sim. com a frequência que a gente deveria e queria, né? Sim, infelizmente. Não, eu falo porque, por exemplo, existe um programa da prefeitura que você pode visitar vários lugares de São Paulo de graça, com guia explicando, né? E eles falam coisas tão interessantes, não sobre a sua arquitetura, mas sobre a história do lugar, e você vai ver, aqui havia, aqui foi, já não tem mais. É uma pena. Porque é isso, né? Enfim, últimas palavras. Quer deixar um recado? Olha, eu sei que não depende dos arquitetos, mas seria bom eles terem um olhar mais carinhoso com a cidade, né? Uhum. Porque vocês não têm só o arquiteto trabalhando na empresa privada, você tem na pública também. Sim. E eu sei que é difícil lutar na área pública. Eu tive várias decepções ao longo da minha carreira no setor público. Tentei fazer várias coisas e eles não te incentivam, não, entendeu? É difícil, mas seria bom que eles tivessem um pouco mais de carinho nesse olhar urbano, né?
tentar impor alguma coisa, porque, lógico, o que interessa é a grana, é assim, eu vou aproveitar ao máximo a construção, então, sabe? E se você vê o que está acontecendo em São Paulo, eles subiram tantos prédios e estão subindo mais, mas tem muita coisa, muito prédio parado que não vende. E, infelizmente, além de tudo, tem isso, entendeu? Eles acabam nem vendendo tudo. Então, sabe, seria bom que se repensasse nesse urbano, né? Ter uma malha mais gostosa, mais agradável, Sim. sabe? E lembrar que eles estão construindo agora, mas isso é para o futuro, né? Daqui 60 anos esse prédio vai estar aí. 50, 40, 50, 60 anos. Sim, exatamente. Ou mais até. Então, exatamente. Tem que ter um olhar mais carinhoso mesmo com a... Porque você tem que fazer do lugar onde você mora uma coisa agradável. Você não pode só pensar na facilidade do carro. Você tem que pensar que as pessoas andam pela cidade. Né? Então, seria legal se fizessem algumas coisas, algumas intervenções bacanas nos bairros, né? Como eu vejo aqui na Pompeia, acabaram preservando bastante, eles chamam de morrão, mas em função da população que foi lá, tem uma nascente, então eles cuidam dessa nascente, sabe? Seria bom, assim, o povo também ter essa briga, né? Sim. Buscar fazer mais coisas, né, pelo seu entorno. Sim. Eu sei que as pessoas não têm tempo, mas se tem uma discussão de alguma coisa que vai acontecer no bairro, seria bom o público ir lá, sabe, junto à prefeitura, quando eles abrem, para você ir lá acompanhar, discutir, pedir, né? A gente tem, você vê como a gente aqui, infelizmente, não é o nosso Parque da Água Branca, né? É uma coisa belíssima, né? Um parque que tinha as criações soltas, né? Você tinha galinha, você tinha pavão, pato andando pelo parque, super Cavalo. bonito, e foi dado a concessão para a área privada para cuidar do parque, eles estão alterando tudo. Infelizmente. Então, eu sei que vai ter uma reunião por esses dias no parque. Era bom que a população fosse lá e fosse brigar, porque tem até uma construção absurda ali no meio das baias. Eles estão fazendo, descaracterizaram, porque o parque é tombado e eles estão construindo um restaurante naquele local. Tirando portas de madeira e pondo portas de ferro, ou seja, né? Então, assim, não é recado só para o arquiteto, mas é para as pessoas também, né? Sim. Irem brigar um pouco por aquilo que elas gostam. A gente não é só pagador de imposto, né? A gente tem que pagar imposto, a gente tem que correr atrás também de ver nosso... Acho que a gente tem o direito de morar num lugar legal e Sim. Viver. Mas depende um pouco da gente também. Então, não, com certeza. Então tá bom. Muito obrigada. Não Nem por isso. Nem consigo te agradecer. É um projeto pessoal meu que veio à fruição e eu estou muito feliz que você foi minha primeira convidada. Tá obrigada. bom, Maíra. Ok.